subprime, porque não é empréstimos com hipoteca de imóveis, mas é, de qualquer forma, um endividamento que, em alguns momentos, perde um certo controle. Mas isso é uma discussão política, que é importante nós fazermos para exatamente não pensarmos que as disputas eleitorais que nós vamos ter não tem nada a ver com isso. Temos que nos preparar politicamente para sabermos como vamos atuar em 2010. O país precisa discutir essas questões, formular alternativas, para que a gente não incorra no mesmo erro de 2002 e pensar que o governo de Lula e do PT, no mínimo, ia corrigir rumos. E o que nós assistimos foi aprofundar o caminho que vinha desde lá atrás do neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso. Essa é a politização que tem que fazer, das questões que aqui foram decididas, problemas de política habitacional. Nós estamos tendo aí muito dinheiro para um desenvolvimento da construção civil, mas os estados brasileiros são poucos os que estão tendo uma intervenção concreta, até porque o que está havendo de boom econômico nessa área é no mercado. Mas há uma população brasileira que o mercado não vai atender, porque não vai chegar até lá. Até porque pode ter renda para comprar sapato, comprar roupa, comprar da linha branca, chamada linha branca, refrigerador, ou linha marrom, cassetes e DVDs e tudo mais, mas terão dificuldade de comprar o imóvel, uma casa, se não tiver uma política pública. E aí, vocês viram aqui, pelo menos o nosso secretário de Habitação, o que coloca, quais os projetos. Então, tudo é política. Nós precisamos politizar esta eleição. Não tenho medo, eu medo de lá dos nossos candidatos, e eu vou entrar contra, por exemplo, um projeto de Bolsa Família, que o governo, não satisfeito de um programa perigoso, dizer só um fato muito concreto. O Bolsa Família, a ideia era de uma ideia de política compensatória, quando foi criado lá atrás. Cristóvão exigia contraprestação, o prefeito de Campinas, como era o nome dele? Grama, que deu início a isso, que era do PSDB, que contraprestação era chamado Bolsa Escola. Era com poucos e tentavam ter um certo controle. Aqui depois iria perder controle. Como perde? Depois que você amplia, aí começa a não ter mais controle. E aí esse governo resolveu não só ampliar, unificar todos esses programas compensatórios, como transformar isso num grande instrumento de dominação política. O Nordeste, mais uma vez, e aqui tem nordestinos, o Nordeste tinha o que a gente chamava de coronel, que era aquele que exercia na política um controle sobre o eleitorado, isso nas pequenas cidades, no interior, nos sertões nordestinos. Ele tinha o controle, tinha um outro coronel que controlava a sua banda lá, e eles iam até as vias de sangue para ver se controlavam, porque com o poder público esse controle era melhor. E esse controle se exercia com política assistencialista. Para aqueles que estavam sob a sua hegemonia, tinham tudo. Se tivesse época de seca, arrumava carro-pipa com água e levava para eles. Os adversários, não. O outro que cuidasse. E precisava do Estado para poder ter maior poder nessa distribuição das benesses, do assistencialismo, das cestas básicas. Esse era o coronelismo do interior. Como tem coronelismo nas cidades, exercido inclusive com transferência de verba pública, de dinheiro público, para vereadores que são coronéis do asfalto. E isso não é só no Nordeste. Aí me permitam dizer, transferindo recursos para um vereador, ele aplica esses recursos que são públicos em prestação de serviço que o público não presta, para que ele seja beneficiado da benemerência que ele fez, que não existiria se o poder público cumprisse com o seu papel. Bom, esse é um quadro que lá no Nordeste, os coronéis maiores, a gente estava começando a derrotá-los. Sabe o que é que aconteceu? Os coronéis eram de carne e osso. O coronel lá agora é um cartão eletrônico do Bolsa Família. Porque essas benesses são distribuídas
pelo cartão. E esse governo inventou, e ninguém disse nada, quase ninguém se indignou, num tipo de política compensatória que é avessa ao trabalho. O Bolsa Família tem na sua essência como programa o não trabalho. Até porque quem ganha Bolsa Família, se trabalhar, perde a Bolsa. Essa é a política. Pois bem, o governo inventou de dar bolsa a jovens de 16 e 17 anos. Isso é um crime. Jovem de 16 e 17 anos para receber 30 ou 40 reais a família, para quê? O governo tinha que ter vergonha de dar escola ou trabalho. Porque essa é a dignidade que a gente precisa ter para construir um Brasil diferente.